Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você pode enriquecer encontrando boas ações, fazendo o básico e seguindo um passo a passo, utilizando o bom senso, adequando para cada categoria de ação. Então, sem enrolação, o passo a passo seria encontrar ações com um PL médio abaixo de 7 vezes lucro. Claro que tem exceções, quando o lucro da ação cai muito e o preço não cai, que é o caso do Bradesco, está acima de 10, 12 vezes lucro, mas não está caro. Com o payout também abaixo de 60%, porque geralmente a ação consegue ao mesmo tempo que crescer pagar um bom dividendo, com exceções às seguradoras, como Caixa Seguridade e BB Seguridade, que tem um payout de 80, 90%, conseguem pagar esse alto payout e ao mesmo tempo ter um bom crescimento. Claro, levando em conta que são empresas de crescimento lento. E o ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, acima de 13%. Porque se a Selic média do Brasil é em torno de 12 a 13%, o retorno da empresa precisa ser igual ou superior. O ROIC também, mas o ROIC você pode ser um pouco mais flexível que o ROIC médio retorno sobre o capital investido, de 10 a 12%. E a dívida líquida da empresa, no geral, precisa ser abaixo de 3 vezes para ela conseguir pagar um bom dividendo e não se comprometer, salvo engano, de setores que precisam de uma dívida maior para poder crescer, como é o caso da Klabin, ou como é o caso de transmissores de energia da Taesa. Mas no geral, 3 vezes EBITDA para a maioria das empresas é o aceitável. Óbvio que depois você vai colocar na ponta da caneta a frequência de dividendos, como funciona o pagamento, se paga bons dividendos, se tem uma média acima de 6%, qual que é o grau de perenidade da ação, se a sociedade consegue ficar sem esse serviço ou produto prestado, se em momentos de crise a empresa consegue lucrar, se a empresa tem mais de 5 anos de bolsa. Então tem diversos pontos, mas passando nesses 4 principais, já conseguimos fazer um bom filtro. Basicamente hoje temos 2 sites que ajudam a filtrar ações com base nos indicadores definidos. O site Fundamentos, você coloca os indicadores para filtrar ações, seja o PL, EV sobre EBITDA, e você encontra ações de acordo com o seu critério. Também temos o site do Status Invest, um site bem conhecido. Vou utilizar ele a fim de exemplificação. Então o PL que nós esperamos é no máximo de 7 vezes lucro. Agora, a dívida líquida comparada ao seu EBITDA, no máximo 3 vezes também. O ROI desejado é no mínimo 13%. A opção de payout não está disponível para poder filtrar, mas na hora que aparecer as ações, você pode ir fazendo a seleção. Sendo que vou colocar um ROI que também de no mínimo 10%, para filtrar junto com o ROI e não ter nenhuma assimetria. Essas foram as ações depois do nosso filtro. Sendo que temos aqui Irani, temos também Sanepar, temos a Vale. Eu vou classificar por dividend yield, porque se sabemos que tem um dividendo fora do comum, geralmente é algum dividendo para poder atrair investidores desavisados ou então um dividendo não recorrente, como é o caso da primeira empresa. A Petrobras tem um risco político embutido, a Goal realmente é uma ação que está atrativa, a Sebre também, Copasa também, Bradespar, Irani. Então vamos ver qual que foi a rentabilidade média dessas ações nos últimos 5 e 10 anos. Então a Metalúrgica Gerdau deu um retorno em 5 anos de 125%, em 10 anos um retorno negativo. Então realmente empresas mais voláteis, não é recomendado fazer o buy and hold, ou seja, comprar e segurar. É importante identificar ciclos, já que, por exemplo, em 2019, 2020, 2018, 2017 e nos anos anteriores, o ROI foi muito baixo. Só começou realmente a valer a pena a partir de 2021. No passado não deu um bom retorno. Claro que ela pode dar sim um bom retorno no futuro, mas seja bem criterioso. Agora a CIA Energética de Brasília deu um retorno em 2 anos de 102% e em 1 ano de 119%. Realmente um retorno fenomenal, além de pagar um bom dividend yield. Bradespar deu um retorno de 174%, um retorno mediano em 10 anos, levando em conta que é uma empresa que é praticamente a Vale, ou seja, uma empresa de commodity. Então o recomendado não é em si segurar para a vida inteira, mas sim aproveitar os ciclos também. A Copasa, outra excelente empresa de saneamento, deu 258% de retorno em 10 anos, um retorno considerado bom, sendo que hoje está com um bom ROI, um ROIC aceitável acima de 10%, também pode ser considerado bom. Uma dívida controlada com menos de 3 vezes EBITDA, na verdade não chega nem a 1,5 vezes, com um payout mais elevado hoje em dia, mas nos últimos anos estava controlada,
pagou um dividendo excepcional em 2020. E temos também a Irani. É uma empresa que deu um retorno em 5 anos de 336% e em 10 anos 316%. Um bom retorno. Tem um ROI fenomenal de quase 30%, um ROIC beirando os 13%, um ROIC muito bom, uma dívida bem controlada de 1,5 vezes EBITDA, um payout menor do que 60%, ela consegue crescer bastante e ainda assim pagar um bom dividendo. E um preço sobre lucro de 6 vezes. Está bem abaixo da sua média, que foi bem distorcida por causa do passado, mas comparado a 2023 está mais barata, só não está mais barata que 2022 e 2021. E é importante também identificar quando a ação começou a ter um bom ROI. No caso, em 2021 para frente, um ROI bem elevado. No passado, o ROI era pífio, sendo que um ROI que realmente aceitável foi a partir de 2018, que estava beirando os 10%. Desde lá, o ROI costumou a ser em níveis bem elevados. Agora vamos entender como que ficaria o retorno da Irani investindo de janeiro de 2019 até janeiro de 2024. Investimento inicial de R$1.000 e depois aportes mensais de também R$1.000. Você teria acumulado 14.454 ações. Um período de investimento de 5 anos, 60 meses. Sendo que de dividendos em 2023 teria recebido 12.648. Praticamente R$1.000 por mês, investindo apenas 5 anos. Um bom retorno. E agora em 2023, especulando um dividendo um pouco menor de 80 centavos, multiplicando por 14.454 ações que você teria, você iria receber 11.563, um dividendo um pouco menor, dividindo por 12, quase R$1.000. Isso contando que você pare de investir em janeiro de 2024. Se você continuar até o final do ano, provavelmente chegará em R$1.000. Sendo que ela teve uma queda de quase 12% no pregão passado da bolsa, mas vamos estipular na cotação de hoje mesmo assim. Com suas 14.454 ações, seu patrimônio seria 135 mil. Você investiu 61 mil reais. Então você teve um retorno de 122% em apenas 5 anos. E um retorno de 122% em 5 anos equivale a um retorno anual de 17,29%. Realmente bem semelhante ao seu ROI e um pouco inferior ao seu ROIC. Condizeu com a realidade e com a teoria que se você investir numa empresa que tem, por exemplo, 20% de ROI anual e ela conseguir manter esse ROI por 10 anos, então sua rentabilidade nesses 10 anos irá ser em média 20% ao ano. Isso, claro, a empresa mantendo um bom dividendo, um payout consistente, uma dívida controlada e um ROI também nessa média de 20%. Agora vamos fazer o seguinte, estipular uma pessoa que investe durante 25 anos, um valor mensal de R$1.000, com um valor inicial também de R$1.000. A taxa de juros seria 17% ao ano, mas no longo prazo investindo em boas ações, fazendo a escolha de forma inteligente, comprando o que está mais barato, abaixo do preço teto e rebalanceando a carteira é bem possível, ainda mais investindo em small caps. E também irá somar dividendos e a valorização da ação. Então não é somente dividendos, é toda a sua rentabilidade acumulada. Você teria um patrimônio de 3.821.000. O seu total investido foi R$301.000 e o ganho em juros 3.520. Isso sem nenhuma ação que você tiver também acabar subindo muito e estourando como se fosse a Unipar com o Luiz Barsi. Mas, levando em conta 17% de rentabilidade, é possível conseguir, contanto que você faça uma boa escolha de ações. Se você conseguisse 15%, teria um patrimônio de 2.757.000. Outro ponto também é que provavelmente as pessoas irão duvidar dessa rentabilidade de 15% a 17%, mas olha quanto rendeu em 10 anos as principais ações da bolsa. Banco do Brasil 430%, óbvio que não é garantia de rentabilidade futura, mas você investindo no que está mais barato em cada momento do seu aporte, você otimiza ao máximo sua rentabilidade. Então 430% do Banco do Brasil, 508% da Taesa, 205% da CEMIG, 442% da Sanepar, 182% em BB Seguridade, 419% em Itaúsa, deu a média de 364%, que daria uma rentabilidade anual de 16,59%, que ficaria entre 15% a 17%, como foi comentado. É uma taxa bem possível investindo de maneira inteligente. Isso levando em conta que essa rentabilidade equivale a você comprando a qualquer preço há 10 anos atrás. Não considera o aporte inteligente. E só para efeito de comparação, a minha carteira, no período de 12 meses, rendeu 55% de rentabilidade ponderada, desconsiderando aportes,
e reinvestimento dos dividendos que vão atrapalhar, porque você irá comprar ações aumentando seu preço médio, mas não veio do seu aporte de fato, e sim do reinvestimento dos dividendos. Então 55% comparado ao CDI é 4 vezes mais, comparado ao IPCA deu a diferença absurda, que foi 4,5%, comparado ao Ibovespa foi 22%, e comparado à Bolsa Norte-Americana com o ETF IVVB11, 24%. Então eu ganhei de todos com a rentabilidade da minha carteira. Claro que nos próximos anos eu posso não conseguir essa rentabilidade, pode ser 10%, 12%, mas os anos que eu consigo uma rentabilidade atípica, acaba elevando a média e compensando os anos que a rentabilidade é mais fraca. E também a minha carteira está dividida hoje em energia elétrica, papel e celulose, máquinas e equipamentos com indústrias home, seguradoras com BB Seguridade e bancos com Banco do Brasil. E eu tenho poucas ações na minha carteira ainda. Então a carteira está bem diversificada e enquanto um setor pode estar em crise, que é o caso de papéis e embalagens, o setor bancário com o Banco do Brasil pode estar indo muito bem, o setor de seguradoras com BB Seguridade pode estar indo muito bem, o setor de energia elétrica, que é o caso da Transmissão Paulista, também pode estar indo muito bem, e o setor de máquinas e equipamentos com a Home não está indo tão bem. Então esses dois setores não estão no melhor momento de hoje, mas os outros três estão indo muito bem, o que acaba equilibrando minha carteira e mesmo no momento de crise nesses setores, minha carteira consegue manter um bom yield. Então você fazendo uma boa escolha de ações, aportando no que está mais barato, que é o meu caso hoje, caberia aportes em Irani, Indústrias Home e BB Seguridade, estaria otimizando minha rentabilidade e também acompanhando essas ações para identificar quando perdem fundamentos para me desfazer, certamente terei uma boa rentabilidade no futuro e irei construir um belo patrimônio com uma bela renda mensal. Então foque na sua estratégia, foque em comprar barato, escolha boas ações e acompanhe elas. E se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, acesso à planilha de preço teto, também é um grupo fechado no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês, fica um valor bem acessível e você nem percebe que está pagando, além de me incentivar demais. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal.